Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou começar falando sobre descoincidência vígil, né? E o que seria isso, né? Então veja bem, olha, você estando aqui como eu estou aqui, né, no estado da vigília física, no dia a dia assim, você pode entrar em estado de descoincidência, né? Sair ligeiramente para fora do corpo. Tá certo? Então os seus veículos de manifestação da consciência, né, eles começam a ser deslocados. Então a gente começa a entrar nas outras dimensões, né, estando mesmo aqui no dia a dia, né? Mas a gente percebe isso daí assim, né? Tá certo? Então a gente começa a entrar em descoincidência, sair um pouco para fora do corpo. Porque a projeção consciente, né, a experiência fora do corpo, assim, ela só se concretiza mesmo quando você sai totalmente para fora do corpo. Tá certo? Então, o estado de descoincidência vígil, ele pode ser tanto positivo, né, quando é promovido por amparadores, né, que é algo saudável, assim, né, como também pode ser patológico, né, doentio, quando é feito motivado por obsessores, assim, né, tá certo? Então, aí já é uma coisa negativa, né, doentia, tá certo? Então, mas a pessoa que está habituada com esses fenômenos assim, né, ao desenvolvimento espiritual assim, né, consciencial, a pessoa percebe a natureza de um quando é positivo ou quando é negativo, tá certo? Mas é extremamente interessante assim, porque quando você começa, por exemplo, todo fenômeno parapsíquico assim, né, sempre que ele é promovido pelos benfeitores assim, pelos amparadores, né, o amparador assim, é bom deixar bem claro que o amparador, assim, é o seu, digamos assim, o seu mentor espiritual, mas ele é um técnico. O amparador não é assim como um guia, porque existem vários nomes, assim, guia espiritual, anjo da guarda. O perfil do amparador, né, ele tem conhecimentos técnicos, assim, de natureza consciencial, tá certo? O que é muito diferente, assim, né, de muitos outros guias espirituais, assim, né, que não dispõem desse conhecimento técnico, assim, né, de natureza espiritual. Então, veja bem, a maioria dos fenômenos que é promovido por amparadores é de excelente qualidade, tá certo? Normalmente, quando a gente consegue promover algum fenômeno por conta própria, se projetar, assim, normalmente o nível da qualidade não fica igual quando é feito por amparadores, assim. Isso eu já pude notar por mim mesmo. Quando é promovido por amparadores, você pode ter certeza, é nota 10. Tá certo? Agora, normalmente, nós, apesar do nosso esforço aqui, de estarmos ressomados aqui, sempre que a gente consegue ter êxito em algum fenômeno assim, fica sempre inferior em qualidade ao dos amparadores, assim, quando é promovido pelos amparadores, porque eles dispõem de muito conhecimento técnico, né? Tá certo? Então, veja bem, como aqui eu estou dizendo assim, a maioria dos fenômenos, das experiências que eu passo, que eu transmito nos meus vídeos assim, foram vividas por mim mesmo, né? Ou a maioria, né? Outras eu observei em outras pessoas, em outras circunstâncias, assim, nos lugares onde eu frequentei, né? Ou no meu dia a dia, na minha vida diária, assim, né? Então veja bem, a descoincidência vígil, assim, quando ela é promovida por obsessores, assim, assediadores extrafísicos, assim, óbvio, é negativo, né? E uma das coisas que acontece é uma sonolência, um sono assim que você não resiste. Você fica toda hora dormindo e você você não consegue manter os olhos abertos, porque eles ficam ali, né? Bombardeando a pessoa. Então, para tirar você fora do corpo, assim, né? Fazer você entrar em descoincidência. Então, sempre que isso é feito por obsessores, assim, né? Extrafísicos, né? Certo? Que são essas entidades, assim, perturbadas assim, né? Os nossos irmãos aí que ainda não estão muito bem esclarecidos, né? Sempre que é promovido por obsessores não é de coisa negativa assim, né? Então é que nem eu falei, um dos sintomas é esse, né? Quando você tá com um sono assim, uma sonolência que você não resiste assim, você tenta às vezes você está querendo estudar, ler alguma coisa, você não consegue, fica dando aquele sono terrível. E às vezes, quem está acostumado, que nem eu estou falando assim, a pessoa percebe que aquilo ali são obsessores que estão, né, querendo atrapalhar o aprendizado da pessoa, assim, né? Tá certo? Já por outro lado, quando a descoincidência vígil, né, já aconteceu comigo andando, assim. Você entra, promovido por amparadores, assim, né, de boa qualidade e tudo mais. Eu andando, né, e entrando em descoincidência.
Quando isso acontece, você sai ligeiramente para fora do corpo, assim, você começa a ver os espíritos, assim, tá certo? Ver e ouvir, assim, tá certo? Às vezes você vê eles lá longe, assim, ó, os espíritos lá longe, assim. Você está andando assim, né, e você vê aquele povo extrafísico, assim, porque você já está entrando em descoincidência, né? Assim, quando é promovido por amparadores, que eu estou falando, então você passa a ter uma visão lá distante, assim, você começa a ver os espíritos lá longe, assim, andando lá longe, assim, ó, flutuando lá longe, assim, ó, tá certo? Então, quando eu era jovem, assim, né, nós tínhamos alguns amigos, assim, que frequentavam a minha casa, assim, e isso aqui já é um outro aspecto, assim, né, e ontem eu estava falando sobre incorporar, né, o espírito, assim, e um daqueles amigos meus, né, eram bons médiums, assim, né, muito bons médiums, assim, né, e na hora que nós solicitamos, se tivesse algum espírito, assim, presente que quisesse dizer algo, assim, né, então um espírito pegou só o braço de um dos amigos meus que é médium, assim, ele estava conversando comigo e o braço escrevendo sozinho, só o braço, assim, tá certo? Então o espírito transmitiu um recado, assim, né, que o pessoal costuma dizer por aí, que chama de mensagens, assim, né. Então o espírito mediunizou só o braço dele, assim, e nós estávamos conversando e o braço escrevendo sozinho, que nem eu estou dizendo, assim, né. Depois a gente leu o que aquele espírito transmitiu. Então, veja, só o braço, assim, foi utilizado, né, não incorporou, só o braço foi utilizado para transmitir aquela mensagem, né. Então, veja bem, olha, quando você, assim, vive num determinado lugar, assim, trabalha num determinado lugar, ou frequenta certo lugar, eu já falei, já dei uma pincelada nisso num outro vídeo. Quando você larga tudo aquilo, assim, você vai morar em outro lugar, ou, enfim, daquilo que a gente chama, dá uma virada de 360 graus na vida, assim, e muda tudo, né? Você sai dos lugares onde você frequentava, tudo. Então, veja, as pessoas às vezes desconhecem, assim, mas você cria raízes naqueles lugares, assim. Então, agora, o que dá uma sensação de bem-estar, assim, é que tem coisas na vida, assim, tem soluções, assim, que são definitivas. Isso é que dá uma sensação de bem-estar na gente, assim, né? Porque tudo aquilo tenta levar a gente de volta, assim, né? Então, são raízes que ficam assim, né? Mas, que nem eu disse, tem soluções que são definitivas. Isso é que é importante, assim, né? A gente saber que certos sofrimentos, assim, que a gente passava no passado, assim, nunca mais se repetirão, assim, né? Tá certo? Mas a gente poder enxergar isso com os próprios olhos, assim, e ver que aquilo não tem mais retorno, assim, né? É um alívio, tá certo? Então, a influência disso tudo, assim, até a pessoa realmente se libertar de certos vínculos do passado, assim, é muito difícil, assim, entende? Mas, que nem eu disse, tem soluções, assim, que são definitivas, assim, então, tem coisas que não voltam nunca mais, assim, né? Tá certo? Então, gente, por esse vídeo seria só isso mesmo, né? Bom dia a todos!